na companhia do Dr. Rafael Cleide Vasconcelos, que é o presidente da Associação Catarinense de Medicina. Dr. Rafael, muito obrigado pela sua atenção aqui conosco. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, nós é que agradecemos aí, Renato, Igor e seus ouvintes, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez aí falando sobre a ACM e suas conquistas. Pois é, e a ACM lançando um livro contando a história da atividade médica de Santa Catarina. É interessante, né? O registro e a documentação de uma história, isso é importante, né? Sem dúvida, é uma atividade cultural aí da nossa Associação Catarinense de Medicina, e nós estamos vivendo um momento agora de troca, de mudança de diretoria, mas o livro é um projeto então que vem se solidificando nos últimos anos, e aí agora realmente está sendo lançado. Para nós hoje é uma noite de festa, né? Vai ser hoje o lançamento? O lançamento é hoje às 20 horas na sede da Associação Catarinense de Medicina. Ali nas margens da 401? Na 401, exatamente. Tá, bom. O texto é da jornalista Lena Obst. Exatamente. A Lena é uma parceira da Associação Catarinense de Medicina já há vários anos, a empresa Texto Final, e especificamente essa obra dos 77 anos de medicina tem a autoria, né, dessa nossa parceira Lena Obst, e é um trabalho árduo, porque foi então um trabalho de pesquisa, um trabalho de entrevista, um trabalho realmente de resgate da história da associação. Sim, ela entrevistou todos os presidentes da ACM. Todos os presidentes. A ACM já teve 29 presidentes. Desses, então, dos que estão vivos, houve um processo de entrevista de todos esses presidentes que estão entre nós, e além disso um resgate histórico e fotográfico, né, das conquistas da ACM ao longo desses 77 anos, isso recolhido então no formato de um livro, e que, como eu lhe falei novamente, para nós é motivo de orgulho e sem dúvida nenhuma uma grande conquista. Doutor Rafael, muita gente não sabe qual é a diferença de atuação do Sindicato dos Médicos, da Associação Catarinense de Medicina e do Conselho Regional de Medicina. Essa pergunta é bastante pertinente. A gente trabalha muito juntos, somos sondados, às vezes entrevistados para falar sobre os mesmos assuntos. Exatamente. Mas no seio, né, e claro, fazendo um gancho entre o questionamento e o livro, nós temos a ACM é o berço da atividade médica, vamos dizer assim. Nós temos aí nesse 77 a fundação da escola de medicina, da faculdade de medicina, e depois a ida da faculdade de medicina para a Universidade Federal. E aí sim, voltando à sua pergunta, a fundação do Conselho Regional, a fundação do sindicato, a fundação das cooperativas, tanto a cooperativa de trabalho médico, especificamente de Florianópolis, mas também tem uma prerrogativa sobre as cooperativas do restante do estado todo, a cooperativa de crédito, né, que é a Unicred, que também nasceu de dentro da CM, mas especificamente sobre a atuação. A associação ela busca o associativismo das pessoas com um fórum comum. Então são as buscas de políticas, a defesa profissional, a questão das uniões, da união social, cultural, representativa. Já o sindicato tem um viés já muito voltado, a função dele, né, de defesa das condições de trabalho. Uhum. Então, assim, defesa dos contratos de trabalho, da relação trabalho, da dignidade do trabalho. E o conselho é o fiscal da sociedade. Então, assim, ele é que fiscaliza. A questão ética. Principalmente a questão ética, a questão de conduta, da questão das condutas médicas, mas ele fiscaliza, ele é um representante da sociedade na fiscalização da medicina. Nesse período de 77 anos, qual fase da história da ACM que o senhor considera mais emblemática para a saúde, para a medicina aqui em Santa Catarina? A gente sempre costuma valorizar as lutas mais atuais, né? Mas eu vejo assim que
essas conquistas ao longo do tempo que eu citei anteriormente podem ser realmente citadas como assim as principais fases que a Associação Catarinense de Medicina viveu. A fase de estabelecer a necessidade não só de se associar, isso nos idos de 1937, mas a partir do momento que se viu, por exemplo, que se precisava haver uma fiscalização da atividade dos médicos e não, vamos dizer assim, só a defesa de seus interesses, mas quando se viu a necessidade que havia, a necessidade de resguardar os interesses da sociedade, a ACM lutou pela fundação dos conselhos, pela fundação do Conselho Regional de Medicina. E isso é importante que se defenda, porque agora quer se esvaziar o poder dos conselhos, né? E na verdade é uma conquista histórica. A fundação do sindicato, ou seja, dentro da corporação médica, a necessidade de ter uma área especificamente que lute pelos nossos contratos de trabalho, pela dignidade das condições de trabalho e remuneração. Uhum. É claro que a nossa associação, isso em outros tempos, mas a necessidade de haver o cooperativismo, ou seja, de nos unirmos para conseguirmos, então, também estabelecer melhores condições de trabalho. Eu vejo realmente como a fundação das outras entidades, e claro, eu deixei por último a questão da educação médica, porque talvez seja a mais fundamental, que é aquela que faz com que você forme médicos de qualidade para continuar atuando, sejam realmente as conquistas mais importantes da ACM ao longo do tempo. Doutor Rafael, virando a página, assuntos gerais. Hoje nós temos uma concentração de profissionais da área médica, médicos formados, né, médicos profissionais, no litoral catarinense. E nas cidades mais afastadas, enfim, há uma dificuldade, inclusive das prefeituras, né, de conseguirem, né, contratar médicos. Como reverter esse quadro? Com certeza, isso é uma constatação. Nós vemos que os médicos se concentram onde se concentra a atividade econômica e especificamente em Santa Catarina, na faixa litorânea, além de algumas grandes cidades estarem realmente próximas ao litoral. Desculpa ele interromper aqui, o senhor já vai continuar a resposta. O nosso Sim. colega Luciano Almeida passa a mensagem de que está faltando luz geral agora lá nos ingleses, apagão nos ingleses, lotéricas, bancos, lojas estão aí sem atividade, né? As escuras, né? Estão no apagar das luzes, estão sem energia elétrica. A Celesc não avisou que iria faltar energia. Bom, eu não sei se esse apagão é motivo de acidente, aí não tem como avisar mesmo, ou se era um desligamento programado. Obrigado, Luciano. Daqui a pouco iremos ampliar essa informação aqui. Concluindo. Os médicos, como quaisquer outras categorias profissionais, concentram-se onde há atividade econômica. Especificamente em Santa Catarina, nas grandes cidades e na faixa litorânea. Mesmo nas grandes cidades, você tem em algumas situações regiões de difícil provimento, ou seja, regiões mais periféricas, regiões onde realmente não há interesse dos colegas em se fixarem. Nós, na Associação Catarinense de Medicina, defendemos a ideia de que enquanto não se enfrentar o problema com financiamento, com uma gestão séria, com plano de carreira, né? Um plano de carreira. E aí você realmente tocou no ponto especificamente. Para motivar o médico. Que motive, porque é uma formação longa, a formação médica é uma formação longa, uma formação cara. Continuada. Ou seja, não adianta imaginar que só a faculdade vai lhe deixar pronto para o resto da sua vida profissional. Você tem que continuar estudando, continuar se formando e você precisa então estar estimulado a isso. Claro. E você não pode estar, vamos dizer assim, à mercê dos acordos políticos, da situação política em determinados municípios. Hoje, o município ele tem já dificuldade na questão de fechar o seu orçamento, dificuldade econômica.
E a saúde é uma ansiedade, um anseio da população em geral, seja das grandes cidades, seja das pequenas cidades, e talvez das pequenas cidades até com maior dificuldade, porque lá você não tem nem a opção, a segunda opção, nem a opção de realmente arcar com os custos do seu, né, do seu tratamento. Mas nós temos que ter encarar esses problemas e principalmente, né, eu não citei, mas inverter essa lógica perversa da gente fazer a medicina curativa, da medicina medicalocêntrica, da medicina focada em medicamentos, da medicina focada no tratamento depois que a doença se estabelece. Eu acho que esses são os grandes pilares que a gente precisa trabalhar. Ainda nessa linha, sem buscar, né, fugir do maniqueísmo, certo, errado, enfim, o Mais Médicos, com os médicos cubanos, por exemplo. Os cubanos estão, e eu não vou entrar no mérito aqui de que parte do dinheiro pago pelo governo brasileiro fica em Cuba, financiando uma ditadura, enfim, não é essa a questão. Eu quero discutir o seguinte: os médicos cubanos, eles estão, em muitas das vezes, em locais onde os médicos brasileiros não querem trabalhar por uma série de questões. Por exemplo, o Jornal Nacional mostrou o impacto da presença dos médicos cubanos numa região afastada, precária, no interior do Piauí. E houve uma melhora na qualidade de vida, na prestação do serviço de saúde para aquela comunidade. Enfim, eu não quero nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Qual é a sua avaliação? A necessidade de você levar a saúde para esses pequenos municípios, para esses brasileiros que estão necessitados e clamando, ela é premente. Isso não há dúvida de que o governo precisa intervir. Precisa fazer, precisa cumprir aquilo que está na Constituição, que é oferecer saúde para os seus cidadãos. O que a gente muitas vezes combate é a maneira como os governos vão traçando as suas políticas para conseguir fazer isso acontecer. Nós somos contra as políticas de governo que não têm uma relação com a política de Estado. Então, a questão do Mais Médicos, como ela se desenhou, mexendo na questão do provimento, inclusive fazendo com que não seja necessário a revalidação assim, do diploma desses profissionais. Começam os pepinos, né? Começa a colocar o programa, a seriedade do programa em questionamento. Quando você desacredita os conselhos em fornecer os registros, então tira o registro do conselho, que é uma autarquia, tem independência para fazer o julgamento, e passa isso para o executivo, você concentra poder na mão do poder executivo. Sim, isso pode ser ruim. Sim, doutor Rafael. Bom, eu concordo com o senhor, né? Mas pensando... Na ponta, a pessoa se beneficia. Claro, pensando assim no mundo ideal, concordo com o senhor. Agora, para quem não tem... É aquela história, para quem não tem nada, né? Lá, região ribeirinha do Amazonas. Bom, enfim, né? Não tem tu, vai tu mesmo, né? Eu vejo que o problema tem essa questão, faz chegar quem realmente está sem ter nada. Algum serviço irá chegar. A questão é por quanto tempo, em que condições... Claro, o que está por trás disso. Exato, então... assim, o problema ele já estava, ele não foi, o problema não surgiu agora e ele vem se agravando permanentemente. Esse é um problema crônico e que, como eu falei, não está sendo encarado com a devida seriedade. Por isso a gente vê a saúde como assim, talvez a reclamação principal, né, do cidadão brasileiro, quando assim questionado, né, sobre o que é mais importante para ele. Cerca de 80% das respostas são a melhora na saúde. Sim, mas nesses municípios que não tinha médico e agora tem médico cubano ou outro do Mais Médicos, a percepção de melhora é fato, né? Isso é como vem sido mostrado. O que a gente não vê... não? Eu acredito que, assim, para a grande maioria das doenças em si, com certeza esses profissionais podem vir ajudar. Na atenção básica. Atenção básica, sim. Mas eu vejo que com isso houve uma desestruturação do programa como ele vinha sendo construído. Em que sentido? No sentido de que você tinha a ideia de você trabalhar com as outras profissões da saúde
E aí eu cito a enfermagem, o farmacêutico, o fisioterapeuta, o educador físico. Então, assim, você tirar realmente o médico do centro né, do conflito. Evidentemente que a resolução, o diagnóstico, assim, o ato médico em si, eles são prerrogativas. Você vai precisar realmente ter um médico pelo menos coordenando, ou o médico fazendo parte da coordenação do sistema. Mas a implantação de uma política que simplesmente vem e fornece o médico e joga esse médico no interior, muitas vezes sem condições de trabalho, é isso que acontece. Então, assim, os problemas simples, Renato e ouvintes, os problemas simples, eles conseguem ser resolvidos. Os problemas mais graves não conseguem ser resolvidos. O problema é que esses problemas simples, eles matam, né? A diarreia mata. Não tem dúvida. Tem gente que pensa que não, mas a diarreia mata muita gente, né? Acho que avançaremos. Talvez a gente precise conversar mais para saber assim, como avançar de uma forma mais inteligente, talvez com mais serenidade, com menos conflito e também com um resultado mais a longo prazo também. Deixa eu colocar o senhor numa outra encrenca aqui. Ontem o Estado passou, depois de 5 dias de atraso, o repasse, né, do pagamento para a organização social que presta o serviço para o SAMU, né, que é a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. O Ministério Público é contra esse modelo, é uma polêmica muito grande, né, a terceirização do serviço, alegando que a responsabilidade direta é do Estado. Qual é a sua opinião? Vejo que as organizações sociais hoje são uma realidade no país, não há como retroceder e volto a frisar que as organizações sociais surgiram exatamente por uma falha de atuação do governo, assim, dos sucessivos governos. Sim. A questão de planejamento, porque os problemas, eles são sempre os mesmos. A questão de você acreditar que a iniciativa privada vai agir de forma messiânica e vai realmente poder resolver todos os problemas da sociedade, basta que você faça as contratações, a gente vê que não acontecem. Por quê? Porque chega no final, a associação se vê impedida de trabalhar porque não está recebendo o dinheiro que tinha que receber para que o governo não incorra num crime de responsabilidade. Então, o que nós precisamos fazer é ter um pouco mais de segurança jurídica. A questão essa lei das organizações sociais, ela existe. As organizações sociais já são uma realidade, já fazem tratamentos chegar na ponta há muitos anos, né? Tem isso pelo Brasil afora, mas elas ainda não estão trilhando um caminho de segurança jurídica. Existe uma ação de inconstitucionalidade desde 1998 sem ser julgada. Exatamente. Dr. Rafael Cleide Vasconcelos, presidente da Associação Catarinense de Medicina, livro que conta a história da atividade médica em Santa Catarina, lançamento hoje na CM. Qual é o horário? 20 horas. 8 da noite. 20 horas. Obrigado pela sua atenção aqui conosco. A Associação Catarinense de Medicina é que agradece o espaço e realmente convida a todos para o lançamento. Para nós é uma grande conquista. Obrigado pela sua atenção. 3 horas 23 minutos.